Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero falar com vocês aqui um pouco da reação de alguns bolsonaristas sobre a posição de Ciro Gomes no segundo turno. Eu tenho observado alguns aí que eu acho que eles não compreenderam, que o Ciro também é um profundo crítico de Jair Messias Bolsonaro. E eu quero trazer aqui um tweet de uma deputada federal bolsonarista em que ela vai trazer alguns detalhes importantes e realmente ela inclusive tem dificuldade de compreender o que é campanha do que é declaração de voto ou de concordar com a posição do partido. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal ainda. Se puder, se inscreva, ative aí as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, o joinha para cima. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, antes de entrar até no assunto principal, acabou de sair o Datafolha, pouco antes de eu parar aqui para gravar esse vídeo. Lula lidera com 49, Bolsonaro aparece com 44. Nos votos válidos, 53 para o Lula, 47 para Bolsonaro. Mais uma pesquisa que mostra a dianteira do ex-presidente. Vamos aguardar e ver como é que vai ficar, por exemplo, o Datafolha da semana que vem, que agora vai tendo como a gente comparar com, digamos assim, com a metodologia do próprio Instituto, porque tem Instituto mostrando a diferença de 4 para o Lula e tem também aqui no máximo que eu vi até agora foi de 8. Datafolha ficou no meio aqui com 6 pontos. Eu quero falar aqui hoje da reação de muitos eleitores de Bolsonaro sobre o apoio de Ciro Gomes a Lula, digamos assim, concordando com o posicionamento do partido. É o seguinte, o que acontece? Durante a campanha se intensificou o compartilhamento de vídeos de Ciro Gomes criticando fortemente o ex-presidente Lula. E em grupos bolsonaristas isso virou aí uma rotina. Eu gravei sobre isso aqui, isso foi matéria de jornal, o Globo, vídeos de Ciro Gomes circulam em vídeos bolsonaristas. Olha, o Ciro se apresentava como uma alternativa, criticava o ex-presidente Lula pelos seus muitos erros e muitas contradições e também criticava fortemente o atual presidente Bolsonaro pelos seus muitos erros e muitas contradições. Inclusive, o levantamento feito aí uns 3, 4 meses atrás mostrava que Ciro tinha feito mais críticas a Bolsonaro do que a Lula. Porém, o que acontece? O pessoal fazia ali os cortes e, como o Ciro fazia críticas muito corretas em relação ao ex-presidente, muitos bolsonaristas compartilhavam isso nos grupos e eles pegavam também um corte ali do Ciro elogiando a taxa de juros baixa lá em 2020. E aí apareceu o Ciro, vamos falar baixinho aqui, para ninguém ouvir, não sei o que, mas o governo atual, e elogiava a política de juros daquele momento. Agora já, enfim, perdeu o controle, está igualzinho era no governo do PT, muito alta, no mesmo patamar da Dilma, inclusive, aqui agora. Então, o que acontece? O Ciro fez um elogio pontual na ocasião, e um elogio correto, porque, de fato, a Selic estava no menor patamar da história, e também o Ciro criticou, já como critica há muito tempo o PT. Então, nos grupos bolsonaristas, eu acredito que muitos tinham a ilusão de que o Ciro, no eventual segundo turno, sem a presença dele, apoiaria Bolsonaro, o que nunca passou pela cabeça de Ciro Gomes. Nunca teve nada nesse sentido. Quando o Ciro era indagado em algumas entrevistas, vai apoiar quem? Lula ou Bolsonaro? O Ciro, corretamente, dizia, não vou apoiar ninguém, vou apoiar a mim mesmo. Aí agora eles acham que por conta dessa fala do Ciro, de que vai apoiar a si mesmo, de que não iria apoiar Lula, de que o Ciro agora estaria em contradição. O que o Ciro fez, eu gravei um vídeo sobre isso, que também está sendo alvo de críticas por parte de petistas que gostariam de ver Ciro engajado na campanha do PT, foi um vídeo, sem nenhum tipo de empolgação, dizendo que segue a orientação do partido. Orientação que foi o quê? Apoiar o ex-presidente Lula. Mas o Ciro nem fala o nome Lula no vídeo, o que também gerou insatisfação de muita gente. E aí a Carol Detone, que é deputada federal do partido de Bolsonaro, ela é de Santa Catarina, fez lá uma postagenzinha tentando dar uma lacradinha, Ela postou o seguinte: nada mais a comentar sobre Ciro Gomes. E pegou um tweet do Ciro e colocou lá o Ciro dizendo no dia 21 de setembro de 2022. O gabinete do ódio petista segue espalhando que eu não estava aqui no segundo turno de 2018. Repito, eu estava sim e votei. O que eu não fiz e que é meu direito como cidadão foi fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço. Não há a menor chance. Aí agora ela pegou isso aqui e replica para tentar mostrar o Ciro Gomes entrando em contradição numa postagem de 16 dias antes. O Ciro, repito, não está fazendo campanha. Em 2018, ele declarou voto no Haddad antes de viajar, viajou, não fez campanha,
como não está fazendo. Se ele passar a fazer, paciência. Aí sim, nossa, o Ciro mudou de ideia, e se ele fizer explicar as razões e tal, mas por enquanto não tem Ciro Gomes fazendo campanha, Carol Detone. Ela talvez precise entender o que é um pronunciamento concordando com a posição do partido, o que é campanha. O Ciro não está fazendo campanha, e é um direito dele não fazer. Agora, cá entre nós também, o eleitor do Ciro discordar da posição eu até entendo. Talvez tenha eleitor que gostaria que ele ficasse totalmente calado, já achou ruim ele ter se posicionado. Tem eleitor que acha que ele teria que declarar voto nulo, outros falam que ele tinha que entrar de vez na campanha do Ciro. Então, do eleitor que votou no Ciro, os 3% que resistiram até o final, ou até de quem tem muita simpatia pelo Ciro, eu até entendo eventuais críticas e discordâncias. Mas de quem votou no Bolsonaro e só aproveitou dos vídeos do Ciro para atacar o Lula sem nunca ter cogitado votar no Ciro, olha, é um tipo de crítica que, francamente, não sei se deve ser levado em consideração. Então esse é um ponto importante, porque quando, insisto, algum amigo meu, eleitor do Ciro, me manda, William, não, eu gostaria que ele tivesse feito isso ou aquilo. Tudo bem, mas de quem nunca votou no Ciro, ver algum tipo de ataque, como ele está sofrendo agora, de bolsonaristas, gente indo em postagens, cadê a coerência de Ciro Gomes? O que eu falo é, você votou em quem? No Bolsonaro? Bolsonaro, para falar em coerência, por exemplo, até ser eleito, falava poucas e boas do Centrão. Depois disse, não, que eu sempre fui do Centrão, que o Centrão é necessário, mas para ser eleito, passou ali a ilusão de que ia acabar o toma lá da cá. E o toma lá da cá foi uma regra, parece agora. Eu fui candidato a deputado federal, eu vi na prática. O toma lá da cá que virou a relação entre deputados federais e prefeituras, em que a emenda é destinada não porque a cidade precisa, mas de acordo com a conveniência eleitoral. O deputado já manda a emenda e faz o acordo. Olha, eu vou mandar, mas aí você me apoia na minha reeleição. Isso é uma prática comum com o tal do orçamento chamado orçamento secreto, a tal de emenda de relator. O Bolsonaro, por exemplo, para quem critica o Lula, o roubo que teve no governo PT, e teve mesmo, teve muito roubo, teve muita corrupção. Agora, o Bolsonaro está filiado em qual partido? Do Valdemar da Costa Neto, que foi preso no mensalão do PT, que o Ciro vive dizendo que o Lula deu DENIT para o Valdemar da Costa Neto roubar. Hoje o Bolsonaro está no partido dele. O Eduardo Cunha estava preso até pouco tempo lá no escândalo do Petrolão, que o Ciro denuncia também. Agora virou apoiador de Bolsonaro e vários outros. Então o Ciro criticava fortemente Bolsonaro, mas obviamente os bolsonaristas não compartilhavam os vídeos do Ciro atacando Bolsonaro nos grupos bolsonaristas. E o detalhe importante, os petistas ou admiradores de Lula também não compartilhavam muitas vezes os vídeos do Ciro criticando o Bolsonaro. Por quê? Porque eles não queriam dar palanque para o Ciro. Porque assim, na bolha, muitos petistas só tem espaço para o Lula. Então, o Ciro acabou sendo mais compartilhado por bolsonaristas, não só em grupos de WhatsApp, mas também vários bolsonaristas famosos compartilhavam vídeos do Ciro no Twitter, no Instagram. E por que os petistas não faziam isso também? Insisto, para não dar palanque para o Ciro. Agora eu faço questão de vir aqui nesse vídeo só dizer, Ciro, pelo menos até esse momento, 17h35 do dia 7, não está fazendo campanha para o Lula. Apenas seguiu a orientação do partido e fez um vídeo nas suas redes sociais. E de lá para cá, eu pelo menos não encontrei mais nada do Ciro. E o Ciro faz o quê? Na avaliação dele, aquele que é o mal menor para o país. O Ciro disse várias vezes que considerava Bolsonaro pior do que Lula. E numa eleição em segundo turno, o Ciro disse muitas vezes. Chega a ser chato ter que repetir isso, porque não é incoerência dele. O Ciro diz que a eleição em 2 turnos se avalia projeto, proposta no primeiro, e depois faz a avaliação daquele que é o mal menor. O Ciro seguiu o partido, insisto nesse ponto, considerando Lula, na opinião de muitos aí, um mal menor do que Bolsonaro. Então é isso, espero ter esclarecido. E até entendo quem eventualmente tinha apenas a informação de grupos que chegam nos grupos de bolsonaristas, mas eu acho que vale a pena dar uma navegada nas redes sociais de Ciro e observar que ele também é um crítico muito duro do atual governo Bolsonaro. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu!